crescimentos espirituais. Estamos falando sobre esse relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor, essa caminhada com o nosso Deus, que constrói então uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade pautada na palavra de Deus, pautada nesse relacionamento com o nosso Deus. Nós já vimos aí a palavra e o mundo, ou seja, essa palavra que transforma o nosso mundo interior e essa palavra também que gera tensão com o mundo exterior, porque quando saímos, onde é o nosso campo de atuação, o nosso campo missionário, quando a gente sai daqui, nós nos deparamos com um mundo que vive, na sua grande maioria, contrário àquilo que Deus quer. E nós temos que viver a palavra e pregar essa palavra a esse mundo. E isso sempre vai gerar tensão, sempre vai gerar perseguição, sempre vai gerar sofrimento. Vimos também aí um outro movimento, que é o movimento, do silêncio e da comunhão, de se silenciar diante de Deus, para ouvirmos a voz de Deus, para compreendermos aquilo que Deus deseja. E nesse silêncio, nessa solitude diante do Senhor, nós aprendemos então a conhecer a Deus. E nessa caminhada conhecendo a Deus, nós vivemos também a comunhão da igreja, a comunhão do povo de Deus. Semana passada a gente viu aí um outro movimento espiritual que era confissão e celebração. Ou seja, o povo de Deus, quando se reúne, reconhece o seu pecado, confessa a Deus os seus pecados. E aí, perdoados, nós podemos então celebrar, podemos adorar a Deus, porque fomos lavados, remidos no sangue de Jesus. Hoje o último movimento, oração e missão. Oração e missão. Em toda a IPI está sendo trabalhado o tema da missão. Hoje é o dia nacional de missões dentro da IPI. Então todas as igrejas estão falando sobre isso, estão meditando na palavra de Deus sobre a missão. E nós então vamos meditar sobre oração que nos leva à missão. Oração que nos leva à missão. Para o reformador Calvino, o pai do presbiterianismo, a oração não poderia ser realizada sem a disciplina. E para ele, se nós não fixarmos certas horas do dia para oração, ou seja, tirarmos aquele momento em que a gente diz, agora é o momento da oração, ela vai escapar facilmente da nossa memória. Ou seja, se a gente não tiver esse compromisso, essa disciplina da oração, nós deixamos passar por conta de outras demandas que temos na nossa vida. E para isso Calvino escreveu algumas regras, e eu quero citar apenas 4 regras para vocês. A primeira, sobre a oração, é um senso sincero de reverência. Nós precisamos estar com o coração disposto para uma profunda e sincera oração ao Senhor. A segunda regra é um senso sincero de necessidade e arrependimento. Nós devemos buscar a Deus em oração, com súplicas e arrependimento, sabendo que somos pecadores, mas que Deus nos ouve e nos atende em nossas petições. A terceira regra é um senso sincero de humildade e confiança em Deus. A verdadeira oração exige que abandonemos toda a confiança em nós mesmos e supliquemos humildemente ao Senhor, confiando sempre e somente na misericórdia do nosso Deus. E a quarta regra que Calvino coloca para a oração é ter um senso sincero de esperança confiante. A confiança de que as nossas orações serão respondidas não surge de nós mesmos, mas do Espírito Santo que age em nós. Do Espírito Santo que vive em nós, do Deus que está conosco, do Deus que habita em nós. Portanto, a oração é fundamental
para uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade equilibrada. É através da oração que entramos na comunhão com o Pai, pela mediação do Filho e no poder do Espírito Santo. A oração é a nossa caminhada diária com Jesus. Momentos de ouvir a voz de Deus nos ensinando, nos dirigindo, nos apontando o caminho, nos corrigindo, nos confortando, nos consolando. É um momento em que nós também podemos responder para Deus, colocar para Deus as nossas ansiedades, colocar para Deus as nossas frustrações, colocar para Deus tudo aquilo que nós estamos sentindo, na certeza de que o Pai que está falando conosco conhece as nossas necessidades e cuida de nós. Orar é nos colocar diante de Deus desnudado, aberto, sem desculpas, confessando e também pedindo, agradecendo e também clamando, sorrindo e também chorando, adorando e também lutando, mas sempre crendo que Deus está no controle da vida e tem o melhor para nós. E quando nos colocamos diante do Senhor dessa maneira, somos transformados, consolados, atendidos, confortados pelo Espírito Santo de Deus. As orações na Bíblia geralmente são curtas, são frases curtas. Existem, claro, orações mais longas, como a oração sacerdotal de Jesus, está lá em João, no capítulo 17, Jesus já se despedindo dos discípulos, ele faz esta oração junto ali com eles. A oração de confissão de Isaías, a oração de confissão de Daniel, de Neemias, de Esdras, que estão registradas no texto sagrado, são orações mais longas, orações em que o profeta, em que o sacerdote, em que se coloca diante de Deus e aí clama a Deus. Mas normalmente encontramos muitas orações pequenas, apenas frases curtas, mas carregadas de conteúdos e de significados importantes. Assim foi a oração do pequeno Samuel, lá no templo, quando responde à voz de Deus, que o chamava simplesmente dizendo, ele ora, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor. Isaías também economiza palavras, quando cheio de temor, reconhece o seu pecado na presença de Deus. Confessa e ouve a Deus perguntando, quem há de ir por nós? A quem enviarei? E Isaías então ora a Deus, respondendo, eis-me aqui, envia-me a mim. A oração de Maria, depois da visita do anjo Gabriel, que lhe anuncia a bem-aventurança de que ela seria a mãe do Messias, a mãe do Filho de Deus. E a oração dela também é muito simples. Eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua vontade. A oração de Jesus, quando agonizava lá no Getsemane, quando estava ali, o seu suor se transformando em sangue, e ele ali clamando a Deus, Pai, se possível afasta de mim este cálice, contudo não seja aquilo que eu quero, e sim o que o Senhor quer. Oração simples. A oração do publicano na parábola contada por Jesus, que não ousava olhar para os céus, que ficava olhando sempre para baixo, porque não se achava digno de olhar para os céus. E ele batia no peito e orava assim, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida. Então a gente vê que a oração é um ato simples, não requer um discurso bem elaborado, cheio de recursos verbais, normalmente utilizados para impressionar os mais simples. Quando ouvimos a Deus, quando permitimos que Ele fale primeiro, a oração se transforma numa simples e honesta resposta a Deus. Na oração nós somos tratados por Deus para compreendermos a sua vontade. Não oramos para que Deus faça a nossa vontade. Oramos
para que a sua vontade se cumpra em nós. É na oração que a nossa vontade, caminhos e pensamentos são transformados para fazermos a vontade de Deus. E para isso precisa de fé. Precisa de fé. Porque orar e querer que a vontade de Deus se cumpra em mim, significa crer que a vontade de Deus é o melhor para a minha vida. Que não é aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu planejo que é o melhor, mas aquilo que Deus tem para a minha vida, que é o melhor. Para que andemos nos seus caminhos. E por isso existe uma íntima ligação aí entre oração e missão. Porque a oração sincera, como resposta a Deus, daquilo que Deus tem falado conosco, ela sempre vai nos levar a fazer a vontade do nosso Deus. E esse é mais um movimento espiritual, da oração para a missão e da missão para a oração. Ou seja, precisamos orar para participar da missão, e a missão nos leva de volta para a oração. E para isso nós vamos ler uma oração registrada aqui no texto sagrado, lá no início da igreja, quando o povo de Deus estava ali nos seus primeiros dias de caminhada. O Espírito Santo havia descido, promessa de Deus, havia enchido a igreja e ela estava cheia do Espírito Santo. E aí vão acontecendo algumas coisas ali, e aí chega no capítulo 4, que é o texto que nós vamos ler. Capítulo 4, verso 23 a 31. Esse texto ele está aí na tela para vocês, para que vocês possam acompanhar. Você que está em casa, você pode aí acompanhar. Atos capítulo 4, verso 23 a 31. Lembrando que o Pentecostes acontece em Atos 2. Aí, o povo ali vai ouvindo da palavra e quase 3.000 pessoas se convertem, se rendem aos pés de Jesus. Atos capítulo 3, nós temos aquela passagem em que Pedro e João estão entrando no templo, ali pela porta formosa, e ali se deparam com uma situação muito normal que nós temos nos dias de hoje, de moradores de rua. Estava ali um homem paralítico ali no templo, e ele clama, pede alguma coisa, e Pedro então diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda. E o milagre acontece. Eles pegam os braços daquele homem, tocam naquele homem, não podia fazer isso, se tornava impuro segundo a lei judaica, mas eles têm a coragem de tocar naquela pessoa, de abraçar, sustentar aquela pessoa. O milagre acontece. E por causa do milagre, a religião oficial se sente incomodada e começa a perseguir então Pedro e João, até prenderem eles. Eles são presos, estão diante do Sinédrio. E ali diante do Sinédrio, eles são ameaçados e dizem para eles: não preguem mais a Jesus, não falem mais a Jesus. Pedro então, sempre o Pedrão, ele fala: mas o que importa é obedecer a Deus e não a homens. E eles são liberados. E quando eles são liberados, eles voltam aonde o povo de Deus está reunido, aonde a igreja estava reunida. Eles estavam numa casa, reunidos. E ali então, eles ouvem o relato de Pedro e João, e ali eles oram. E esta oração está registrada aqui em Atos capítulo 4, verso 23 a 31. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes, os líderes do povo haviam dito. Assim eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, o teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos, os seus reis
se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nesta cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o Messias, o teu dedicado servo que escolhestes para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo teu poder e pela tua vontade já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado Senhor Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Pedro e João, quando foram soltos, a primeira coisa que eles fizeram é ir à igreja. É ir à igreja, se reunir com o povo de Deus. A igreja é o recurso que Deus providenciou para nos encorajar diante das aflições. A igreja é a sala de emergência do Espírito Santo para incentivar e consolar as pessoas. Fazemos parte do corpo de Cristo Jesus e precisamos uns dos outros para enfrentar as lutas da vida, para enfrentar os momentos difíceis, para enfrentar esta pandemia, ainda que a gente não possa se encontrar aqui, ainda que a gente tenha que manter distanciamento, ainda que a gente tenha que se reunir nos nossos lares, mas pertencemos a esta igreja, sabemos quem somos, somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, nação santa, povo que Deus escolheu. Temos esse sentimento de pertença e que pandemia, o diabo, o pecado, ninguém pode tirar isso. Fazemos parte desse povo. Jesus nunca prescindiu da companhia dos seus amigos, de estar juntos dos seus amigos. Por isso, na sua aflição, não fuja da igreja, não se isole, não fique ali isolado, mas busque a igreja, busque os irmãos e irmãs. É na casa de Deus que brotam as soluções do céu para a sua vida. E quando falo casa de Deus, não estou falando desse local. É lógico que aqui é o nosso local, aqui nós podemos nos reunir, mas vamos ter que ficar sem reunir de novo. Estamos na fase laranja, mas não é isso que impede do povo estar unido, do povo estar em comunhão, do povo estar se relacionando e ajudando uns aos outros. Nesses tempos de pandemia, de enfermidades, de perdas de pessoas próximas e queridas, precisamos da comunhão da igreja, ainda que seja de forma online, mas na certeza de que estamos orando juntos, uns pelos outros, estamos interessados uns nos outros, na certeza de que a nossa comunhão alegra o coração do nosso Deus. Neemias 8, no verso 10 diz: não vos entristeçais, diz o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Na primeira perseguição que a igreja enfrentou, é essa que estamos aqui relatando, depois de Pentecostes. É a primeira perseguição à igreja, por parte das lideranças religiosas da época. A igreja fez o quê? A igreja se colocou de joelhos diante do Senhor. O melhor método de enfrentar a oposição é sempre a oração. A atitude dos discípulos não foi de raiva, de desejo de vingança. Em vez disso, eles começaram a orar. Buscaram a presença de Deus, daqueles que eles confiam que está no controle da vida e de todas as coisas. A oração para a igreja
é a sua forma de resistência. Quando nos curvamos diante de Deus, levantamos-nos diante das pessoas, levantamos-nos diante das circunstâncias, diante dos problemas. E nesta oração da igreja, nós vemos o porquê de sermos considerados mais do que vencedores. Veja a base da oração deles. Eles começam ali o verso 24: Senhor, tu és o Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que existe neles. Ou seja, na oração deles, eles exaltam, eles aclamam, eles adoram o Deus soberano. Eles exaltam a soberania de Deus. A circunstância quer nos tirar essa fé. A pandemia quer nos tirar essa fé. As situações querem nos tirar essa fé. As notícias querem nos tirar essa fé. Mas nós precisamos sempre professar essa fé, lendo e crendo na palavra de Deus, que Deus está no controle, que Ele é soberano, que Ele governa sobre tudo e sobre todos. O sinédrio podia ameaçar e tentar silenciar a igreja, mas a igreja tinha a convicção de que acima deles existia uma autoridade maior. Nenhum decreto humano passa em cima dos decretos de Deus, eles serão sempre cumpridos. Não era o sinédrio ou o Império Romano que estava no controle, que está centrado no seu trono, governando o universo, governando o mundo. Às vezes nós pensamos que estamos à mercê da crise internacional, da crise do nosso país, da pandemia. Pensamos que estamos nas mãos dos políticos, ou que a nossa vida depende da empresa que nós trabalhamos. A nossa vida está nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, que é um Deus vivo, que criou os céus e a terra, que criou a sua vida. Segundo, que a oração da igreja era uma resposta à palavra de Deus. Primeiro Deus falava à igreja, e a igreja então respondia ao Senhor. E o verso 25 e 26 diz: Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, o teu servo, dizendo: por que as nações pagãs ficaram furiosas? Porque os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se prepararam, os seus governantes se juntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. A igreja conhecia a palavra de Deus, e aqui eles citam um salmo. É o Salmo 2, Salmo 2, para mostrar que a rebelião humana contra Jesus foi prevista por Deus e não colocava em risco a soberania. Ou seja, todo intento de querer matar a Jesus, todo intento de querer impedir a Jesus, Deus já sabia de tudo isso, e nada iria impedir de que Jesus cumprisse a sua missão. Tudo estava no controle de Deus, pois o mesmo Salmo, no capítulo 2, no verso 4, diz que Deus ri das intenções humanas. O texto está aí para vocês: o seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. A oração deve expressar sempre a nossa confiança nesse Deus, a confiança no Senhor. E assim ela nos leva para a missão, nos leva para fazer a vontade do Senhor. Porque na oração nós somos confortados, consolados, somos encorajados, renovados na nossa força, na nossa fé, na certeza de que Deus está no controle. E esse Deus que está no controle nos envia. Nos envia. E foi assim que eles oraram. Foi assim que eles se colocaram diante de Deus. Depois de exaltarem o poder e a soberania de Deus, eles pediram a Deus. Eles clamaram a Deus. E o que é que eles pediram? O que é que eles clamaram a Deus? Clamaram pelo livramento da perseguição? Clamaram para que os governantes se dessem mal? Clamaram para que o sinédrio se quebrasse? Não. Não. Olha a oração deles. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Ou seja, eles colocam aquilo que eles estão passando. Eles sabem que Deus está no controle, mas eles precisam verbalizar.
Deus nos dá essa condição de orar e colocar para Ele a nossa frustração, a nossa dor, o nosso sofrimento, porque nós precisamos ser tratados, nós ficamos ansiosos, nós ficamos amargurados, nós ficamos com raiva, nós sentimos um monte de coisa, nós precisamos colocar diante de Deus, que sabe tudo isso, já que nós estamos passando e estamos sentindo. E quando nós abrimos o coração e colocamos tudo para Deus, Ele vai arrancando. Ele vai arrancando toda a amargura, toda a frustração e vai colocando ali o seu amor, a esperança, a fé. E eles oraram e colocaram: olha, Senhor, para a ameaça que eles estão fazendo. Eles estão dizendo para a gente não pregar mais. Eles estão nos ameaçando, nos matar se a gente continuar falando do Senhor, pregando esse evangelho, vivendo esse evangelho. Aí em seguida, na oração, eles dizem: dá aos teus servos confiança. Olha o pedido deles. Confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Eles não pediram para cessar a perseguição, mas poder para testemunhar em meio à perseguição. Pediram que Deus olhasse a situação deles, mas não pediram o fim das ameaças, mas força para continuarem apesar das ameaças. A oração deles fazia esse movimento espiritual da oração para a missão. Eles tinham convicção que só existiam como igreja para servir, para cumprir a missão de Deus em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Não é errado orarmos por nós, orarmos pelos nossos queridos, colocarmos os nossos problemas, colocarmos as pessoas que nós amamos diante de Deus. Não é errado. Jesus colocou isso, que nós devemos orar e colocar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Agora, o errado é só pedir isso, é usar a oração em benefício próprio, como se fosse um elixir do bem-estar, ou um passe para fechar o corpo, o nosso corpo ou o corpo de alguém que nós amamos. Usamos da oração de maneira supersticiosa. Jesus nos ensinou a colocar sobre Ele as nossas ansiedades, mas Jesus também nos ensinou que a oração faz parte da missão. Faz parte da missão. E fazer missão não é quando tudo está bem. Nós somos chamados na crise. Nós somos chamados no problema. Nós somos chamados na perseguição. Nós somos chamados quando as coisas estão ruins, porque é aí que precisa da palavra de Deus. É aí que precisa ser anunciado Cristo Jesus. A igreja, no seu início, diante dos problemas, pediu que Deus manifestasse o seu poder, a fim de que eles continuassem pregando, anunciando a Cristo Jesus, o Evangelho de Jesus. A oração, irmãos e irmãs, transforma quem ora. Na oração nós nos abrimos ao mover de Deus e vamos sendo transformados à semelhança de Jesus. Na oração somos convencidos a cumprir a ordem de Jesus, porque Jesus orava assim. Nós vimos a oração de Jesus: Pai, se possível, passe esse cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. É a tua vontade que precisa se cumprir. Eu estou desejando isso, eu quero me livrar dessa situação, eu quero passar por isso, eu não quero mais viver essa situação. Pai, dá um jeito aí, Pai. Mas em tudo seja feita a tua vontade, porque é ela que é o melhor para a minha vida. E Jesus, então, nos deixou aí a sua palavra. E nessa palavra tem aí um imperativo: ide pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos em todas as nações. Jesus havia dito para eles: olha, eu vou enviar vocês como cordeiros no meio de lobos. Ou seja, Jesus sabia que eles iam passar por perseguições, iriam passar por problemas, iriam passar por situações muito complicadas. E quando vemos a história da igreja, nós vamos ver o quanto a igreja foi perseguida, até que ela se aliou ao poder e aí a coisa descambou. Aí não precisa perseguir mais, porque daí a igreja se amoldou, se conformou com o presente século. A oração abre o caminho para a compreensão da missão, daquilo que Deus quer.
Temos orado pedindo a intervenção de Deus para o fim da pandemia. Eu tenho orado todos os dias, tenho clamado, chorado diante de Deus, para que Deus abrevie esse tempo. Temos orado pedindo a cura de Deus sobre os enfermos. Temos orado pedindo consolo sobre as famílias enlutadas. Temos orado pedindo a unção de Deus sobre aqueles que trabalham nos hospitais, sejam médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, porteiro, motorista, né? Sejam todos que estão envolvidos ali dentro do hospital. Temos orado pelos cientistas no desenvolvimento das vacinas, para que elas sejam cada vez mais eficazes. Temos orado para que os nossos governantes sejam mais responsáveis e pensem no povo, para que a vacina chegue mais rápido a toda a população. Mas a palavra hoje nos convida a orar dessa maneira que está aí na tela para vocês. Agora, Senhor, olha para a ameaça dessa pandemia. Dá aos teus servos e servas confiança para anunciar corajosamente a tua palavra em meio a essa crise. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do Senhor Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos através de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esses 4 movimentos espirituais descrevem uma dinâmica constante no processo do crescimento espiritual. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Né? Tempo para ouvir a Deus através da sua palavra e tempo para considerar o mundo, interior e exterior. Tempo para ficar em silêncio e tempo de ouvir a voz de Deus. Tempo de viver em solitude, tempo de viver em comunhão. Tempo de confessar e tempo de celebrar. Tempo para orar e tempo para sair em missão. Uma coisa não pode prescindir da outra. Precisamos manter em equilíbrio esses movimentos, a fim de evitar uma espiritualidade confusa, uma espiritualidade perturbada e uma espiritualidade não cristã. Busquemos uma espiritualidade sadia, com Jesus de Nazaré, a mesma espiritualidade que ele tinha com o Pai. A mesma espiritualidade. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não tem outro jeito, Senhor. Não tem outro jeito de salvar a humanidade sem que eu passe por isso. Sem que eu beba desse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. E ao falar assim, Jesus está dizendo, eu vou cumprir a missão. Porque ele terminou de orar. O conforto de Deus vieram sobre a vida dele. E ele então se levanta e se entrega. Cumprir a missão. Cumprir a missão. Esther, aí, coloca aquela oração no finalzinho de novo, por favor. Aquela oração. Vamos nos colocar em pé, nós vamos cantar agora. Isso. Pode ir, pode ir. Pode ir. Isso, volta aí. Isso. Vamos fazer essa oração junto? Vamos ler esta oração, mas que ela brote realmente do seu coração, tá? Que você realmente faça essa oração, querendo realmente que o Senhor renove a sua vida. Que o Senhor cuide desse problema que você está passando. Você que está aí no seu lar, diante das suas lutas, das suas dificuldades, dessa pandemia, da enfermidade. O Ivan está aflito com seus pais ali também com Covid. Coloca diante de Deus, Senhor, olha para essa ameaça, olha para essa pandemia, olha para essa situação, para o meu desemprego, meus negócios estão parados, estão fechando. Olha, Senhor, para essa situação, em nome de Jesus. Mas continue a oração, não fica só aí, continue. Vamos orar juntos. Agora, Senhor, olha para a ameaça dessa pandemia. Dá aos teus servos e servas confiança para anunciar corajosamente a tua palavra em meio a essa crise. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do Senhor Jesus, milagres
milagres e maravilhas sejam feitos através de nós. Em nome de Jesus. Amém.